E aí, tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Graças a Deus eu tô bem. Hoje tivemos uma, pra quem não sabe, eu e a Marina, nós somos sócios, a minha esposa, né? Em bastante não, mas nas duas empresas que a gente tem, que é a Semic e a Invest. E todo dia a gente faz uma reunião, a gente conversa muito sobre coisas da vida, coisas sobre Deus, sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado. E E hoje eu li algo que foi muito de encontro com o que a gente está passando, com o que a gente está vivendo e com o que a gente quer viver. Então acredito que essa palavra de hoje vai ser bem interessante, vai ser bem forte assim. Não quero tomar muito tempo, quero que seja bem breve, mas que seja luz na sua vida realmente, tá? Não sou teólogo, sou exatamente há um ano eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E a partir desse momento eu venho lendo, venho querendo cada vez mais e mais entender e compreender sobre a palavra do Senhor, sobre o que ele faz na nossa vida e como ele está fazendo nas nossas vidas. E o que eu tô aqui é de peito aberto mesmo. Aparentemente eu recebi um chamado para falar sobre as minhas interpretações, o que eu entendo sobre o que eu tô lendo. E cá estou eu. E vamos lá. Hoje são 4 tópicos. Vai ser bem legal. O primeiro é: não adianta você fugir, Deus vai te achar. Não adianta. Se Deus te chamou e Ele te conhece desde a fundação até antes do ventre da sua mãe, ele vai te achar. Você pode se esconder, você pode estar virado, você pode estar mergulhado na lama. Deus vai te achar. E a partir desse momento que ele te achar, ele vai te preparar. E a partir desse momento, você tem que aceitar Deus. Você tem que aceitar Cristo. Você tem que entender que foi ele que te achou, que ele te chamou para viver algo extraordinário que talvez você não faça nem ideia do que vai ser. Esse é o primeiro ponto que eu anotei. O segundo ponto, tem uma passagem no Velho Testamento, que é em 2 Crônicas 25:18, que ele faz uma tem uma parábola que é entre o cardo e o cedro. Cardo, para quem não sabe, é uma planta não rasteira, ela deve ter um metro e pouquinho assim. E o cedro é o cedro, aquela árvore magnífica, linda, gigantesca. E nessa parábola fala sobre o rei Amazias, que ele vai buscar ajuda com o rei de Israel, tá? E aí o rei de Israel fala essa parábola, que é o seguinte: onde o cardo, onde cardo e cedro aqui só pra gente centralizar e deixar certo, cardo tá representando Judá e cedro tá representando Israel. Então, em magnitudes, para quem lê um pouco, entende um pouco, são magnitudes diferentes, tá? Tamanhos de reinados diferentes, não em magnitude, não em relevância, mas em tamanho. E aí fala o seguinte, que diz sobre a soberba do rei Amazias, querendo ser maior naquele tempo que Israel. E aqui ele traz uma reflexão que a gente pode evoluir, a gente pode expandir, a gente pode florescer sem querer ser o outro. Não tem nenhum problema nós sermos cardo. Aqui não tem nenhum problema você ser cedro. O problema aqui é eu querer ser algo que Deus ainda não me chamou para ser. Talvez você seja o cardo, talvez você seja essa pessoa que Deus te chamou com um nível de relevância maior até do que o do cedro, maior do que uma pessoa com mais visibilidade. O cardo aqui, perante o cedro, ele é muito pequeno. Só que eu quero trazer para nós uma reflexão de que o cardo ele tem uma flor muito bonita. E além disso, ele espalha sua semente perante o vento.
Então o cardo tem uma capacidade de propagar muito maior do que do cedro. Pense. Talvez você esteja se martirizando porque você não é grande o suficiente para atingir um número gigantesco de pessoas naquilo que você está fazendo. Mas você nem sabe se você foi chamada para ser grande. O seu chamado possivelmente pode ser para ser relevante. E a relevância e tamanho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser grande e ser uma relevância pífia. Eu posso ser pequeno e eu ter uma relevância gigantesca aonde eu estou inserido. Eu quero que você pense muito a respeito disso. Não é tamanho e sim relevância. Eu posso ser relevante no meu ministério, eu posso ser relevante na minha casa, no meu ambiente, no meu micro ambiente. Mas eu tenho que ter uma relevância. E a partir do momento que eu sou chamado para isso, a partir do momento que eu entendo que eu tenho esse chamado, a minha relevância tem que ser, nem que seja para uma pessoa. Se uma pessoa, que é o que eu estou falando, se uma pessoa que ouviu o que eu tenho para dizer, o que Deus tem colocado na minha boca, já está de bom tamanho. Se essa pessoa olhar, desculpa, às vezes eu vou me emocionar, mas se essa pessoa que eu falar, se essa pessoa que eu propagar, se essa pessoa onde o vento soprou e caiu a semente sobre ela, e ela fez a mesma coisa, e soprou uma semente e caiu em outra pessoa, e que caiu em outra pessoa, isso a gente vai acessar o reino do jeito que Cristo quer que a gente acesse. Propagando a palavra do Senhor. Tão simples quanto isso. Então, pare de querer ser algo grande. Queira ser alguém relevante. Na minha percepção, a relevância é muito maior do que a grandeza. Seja relevante. Talvez seja o cardo. Talvez o seu ambiente é o cardo. Ainda seguindo isso, eu vou trazer 5 pontos que eu olhei isso, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Eu li essa passagem, esse capítulo, quando eu terminei de ler o capítulo 25, eu voltei para esse versículo, eu falei, cara, eu não entendi. Eu li de novo. Putz, mas o que é isso aqui? O que ele tá querendo me dizer com isso? Cardo, cedro, se ele tá falando de um negócio que não tem nada a ver e de repente ele mete isso, cardo e cedro, e aí os animais pisoteiam o cardo. Eu falei, cara, o que ele tá querendo dizer com isso? Eu fui e eu pesquisei sobre isso na internet, no chat GPT, para eu começar a ter o meu embasamento também. Porque não adianta, a gente precisa, que é o que eu falei, eu leio, eu sou um curioso. Se eu li aquilo e eu não entendi aquilo, eu vou buscar. Em algum lugar eu vou achar esse entendimento e esse entendimento faz com que eu pense. E outra, pense nas coisas que você está fazendo. Pense. Não seja uma pessoa que você se deixa levar por opinião de outra pessoa. Pense naquilo que você está fazendo. Pense, tenha pensamento, seja uma pessoa pensativa. Pô, se eu estou lendo isso, será que isso faz sentido? Vai atrás. Pesquisa por você. Entenda, tira as suas conclusões daquilo que você está lendo, que é o que eu faço. Agora, claro, se isso que eu estou te dizendo, se você pesquisou, se você leu, se você entendeu, faz sentido, ótimo. Então a gente chegou num acordo, olha que jóia. Tá? Então disso aqui eu tirei 5 pontos. Que é o seguinte: a ambição desmedida e respeito à própria natureza. Não adianta eu ter uma ambição muito maior daquilo que eu posso produzir, talvez. Então, entenda aonde que você consegue ir para você não se frustrar. Importância de aceitar e valorizar o próprio lugar e propósito. De novo, se você tá aqui, faça isso com uma vontade, com um ímpeto de querer atingir o propósito que Deus te chamou para fazer. E aqui ele está dizendo, no seu lugar. Não no lugar do coleguinha, mas no seu lugar. Deus te chama e te prepara. Na minha visão, você não prepara para ser chamado para Deus.
Deus vai te chamar, Deus vai te colocar em lugares e Deus vai te preparando. Evolução dentro dos próprios limites e natureza de cada um. Você tem um limite de crescimento. Eu tenho um limite de crescimento. Chega num ponto que eu não vou conseguir mais crescer. Só que entra a questão das sementes. Se chega num ponto que eu não vou mais crescer, se essa semente que eu plantei, que foi ao vento, que caiu em alguém que tem uma capacidade de crescimento muito maior que a minha, logicamente isso também faz parte do meu crescimento. Cresci até um ponto, desse ponto a Marina cresceu e foi além de mim. Então juntos nós crescemos muito mais. Tá? E aí eu falo uma coisa que a gente vem trocando ideia, que é a nossa vida ela é um gráfico, né? Ela é uma linha. Do meu D0, onde eu não conheço a Deus, onde eu não conheço a Cristo, onde eu não o reconheci como meu Salvador, e decidi, a partir do momento que eu tenho altos e baixos. Porém, eu tenho comigo que você nunca mais, a não ser que você queira isso, você vai ter que fazer um esforço, você nunca mais vai estar no D0. O seu gráfico ele tem uma curva ascendente, depois vai chegar em algum momento, você vai cair, ele vai bater aqui. Entende que daqui a aqui eu já tenho um aumento. Disso aqui ele vai ter uma outra crescente, depois ele vai cair. Daqui no segundo, no terceiro, ele tem que também ter um aumento. Então a sua vida ela é uma constante evolução, mesmo que você tenha baixos nessa evolução. Então entenda isso. Você só vai cair no final se você quiser. E aí aí Cristo não vai voltar duas vezes para salvar você do seu pecado, né? Então essa é para mim uma analogia bem interessante. Crescer dentro do seu potencial, que foi o que eu falei, e um crescimento autêntico. Isso aqui me pegou, tá? Cresça de maneira autêntica, cresça sendo você mesmo. Não tem problema em você modelar o outro. Mas modelar não quer dizer você copiar, ser um Ctrl+C, um Ctrl+V do coleguinha. Cresça no seu propósito de maneira autêntica. Seja você mesmo. E aqui eu encerro talvez esse contexto dessa parábola e aí nós vamos pro próximo tópico. Em 2 Crônicas 26:5, tá lá. E nos dias em que buscou a Senhor, Deus o fez prosperar. Falei isso com a Marina hoje. Aqui ele tá dizendo, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor. Não está dizendo que em um único dia que você vai buscar o Senhor, Ele vai já te fazer prosperar e você já não precisa mais falar com o Senhor. E a partir desse momento, olha, só prosperar é só indo. Não, Ele está te dizendo, nos dias em que você prosperar. Você tem um caminho a seguir. Então, todos os dias, nos dias em que você buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. Desculpa. E aqui tem um outro ponto que eu achei interessante, cara. Que talvez a gente possa fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porém a gente também pode fazer o que não é bom pro Senhor. É um contrassenso, talvez. Eu posso ter uma vida muito reta aos olhos do Senhor. Eu posso ser um bom marido. Eu posso ser um bom pai. Eu posso ser um cara de caráter irrevogável. Eu posso ser um cara bondoso. Só que tudo isso eu posso também não ser bom aos olhos do Senhor. Ou seja, eu estou usando tudo isso e eu não estou fazendo as obras que Deus quer que a gente faça nesse reino. Que Deus quer que a gente faça nesse século. Nesse momento. Então, é coisas que dá pra gente pensar um pouco, né? Aqui é legal também, tá? Quando você sente dificuldade, você busca recurso. Quando você sente dificuldade, você busca recurso. Quando eu tô sem dinheiro, eu busco trabalho. Quando eu tô sem Cristo, eu busco a Cristo. Quando eu tô ruim da cabeça ou tô meio perdido, eu busco um profissional. Quando eu não sei algo
Quando eu tenho uma dificuldade de melhorar o meu violão, o meu tocar no violão, eu busco por recurso para eu melhorar. Sempre que você sente uma dificuldade, você busca por recurso. Isso é em tudo. Por que, que você não faz isso também em Cristo? Talvez a sua dificuldade e o recurso que você precisa tá tão simples em Cristo. O recurso que você precisa é em Cristo para a sua dificuldade. Tão simples quanto isso. E aí eu vou falar aqui de novo que é Deus te abençoa, mas você se prepara, tá? Deus vai te abençoar. Deus vai te levantar. Só que você tem que se preparar. Vou te dar um exemplo, o meu exemplo. Talvez seja um exemplo extremamente pequeno, mas talvez sirva. Antes de eu vir falar com vocês, eu me preparo. Eu leio a Bíblia. Eu vou atrás. Eu pesquiso sobre. Para eu não chegar aqui e simplesmente falar. O que eu quero que. O que eu imagino que eu fui chamado para isso é porque eu consigo ler, interpretar e passar para alguém de uma maneira mais fácil. E de novo, não é porque eu tô passando de uma maneira mais fácil que tira o seu a sua vontade de pensar sobre isso. Talvez o que eu tô falando até aqui nesses 10, 15 minutos para você não fez sentido. Mas o que eu quero é, se não fez sentido, por que não fez sentido? Comece a pensar também. Fechou? E só cuidado, aqui ele fala também que o rei Uzias em algum momento subiu para a cabeça dele por ele ser o primeiro que realmente se fortificou, usou engenharia, usou de máquinas naquele tempo para fortificar o seu reinado. Só que em um determinado momento ele subiu para a cabeça e ele decidiu adorar outros deuses, seguir uma vida que não tem nada a ver com o que Deus tinha provado lá, o livre-arbítrio dele, ele decidiu fazer isso. Então, só cuidado para que as coisas que você está fazendo não seja maior do que aquilo que Deus te mandou fazer, ou cuidado para que isso não suba realmente, que esse ego não seja inflamado e entenda que o seu dom, eu já falei disso em vídeo passado, entenda que o seu dom é uma graça, Deus te deu. Tudo que você está fazendo, tudo que você tem, tudo que você vai fazer é porque Deus está te dando. Porque Deus te proporcionou isso. Porque Deus está te dando a possibilidade de você viver isso. Fechou? Você já sabe o que tem que fazer. Curta, compartilhe, inscreva, comente, eu acho que isso é interessante. Manda pra cá, vamos bater um papo. Se você é um estudioso da Bíblia, um teólogo, cara, por favor, me ensina. Eu quero muito aprender mais sobre isso. Quero muito viver muito mais isso. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu.